Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Moreira Júnior e hoje nós vamos começar uma série de biologia, né? Então, a gente vai optar inicialmente pela bioquímica celular, né? Vamos fazer a diferença entre os compostos inorgânicos e orgânicos e se basear em um dos compostos, no caso, que é o orgânico chamado carboidratos, de suma importância para todos nós. Tá ok? Então, vamos lá. Abrindo aqui um quadro branco. Ajeitando aqui as coisas. Bom, então vamos lá. A gente vai começar aqui, ó. Primeiro, estamos trabalhando com bioquímica celular. O que a bioquímica trabalha? Trabalha com os compostos químicos, né? Compostos químicos que estão dentro da parte da vida, ou seja, dentro da célula. A gente vai trabalhar com dois compostos, né? Vai ter os compostos inorgânicos e nós vamos também ter os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, primeiro, são aqueles que são mais simples, que são facilmente extraídos da natureza. Como exemplo, a gente tem água e sais minerais. Já os compostos orgânicos são mais complexos. Eles geralmente vêm de processos mais complexos. E eu não posso esquecer que composto orgânico são compostos onde eu tenho exclusivamente a química, a gente trabalha com a química exclusiva do carbono. Então, todo composto orgânico, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ter carbono. Diferente dos inorgânicos, que não precisam ter carbono. Podem ter, mas não precisam ter. Tá certo? Não é obrigatório. Quem são os compostos orgânicos? Nós temos os carboidratos, as proteínas, nós temos também os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Lipídios, para quem não sabe, é a nossa parte das gorduras. Ácidos nucleicos, a gente pode até não desconhecer o nome, mas a gente conhece pelo menos um deles, o DNA e o RNA. Então, aqui você tem a bioquímica celular. A aula de hoje, sempre escolho um vídeo curto para a gente comentar, a gente vai falar sobre os carboidratos, tá ok? A aula de hoje, carboidratos. Então, vem comigo. Em relação aos carboidratos, o que eu preciso saber? Tá aqui, ó. Os carboidratos. Primeiro, os carboidratos, eles são o quê? Eles são os compostos energéticos. Os carboidratos, eles são divididos em 3 classes, tá? Vou colocar aqui, são divididos em 3 classes. Os monossacarídeos, tá? Os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, nós temos 3 classes. Ok? Então, monossacarídeos, polissacarídeos e os disacarídeos. Tranquilo? Bom, então o que eu tenho aqui agora? Carboidratos, basicamente eu preciso saber que são compostos energéticos, como eu falei, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, fornecem energia primeira para a célula, ou seja, quando a célula precisa de energia, a primeira forma de achar dos carboidratos,
por segundo dos lipídios e, por último, das proteínas. São as 3 formas de energia, certo? Os monossacarídeos, eles são os carboidratos mais simples. Vai sempre na etimologia da palavra. Por quê? Ó, mono quer dizer o quê? Um ou o mais simples. Di quer dizer o quê? 2. Então, os disacarídeos são formados pela reunião de 2 monossacarídeos. Então, 2 monossacarídeos se unem, formam os disacarídeos. Os monossacarídeos são mais simples. E, por fim, tu tem os pólios. O que é poli? Poli quer dizer vários. Então, os polissacarídeos são formados pela união de vários monossacarídeos. A gente sabe que no nosso processo digestório, a digestão acontece para quê? A digestão é quando nós pegamos uma substância complexa, nós nos alimentamos, e ao longo do nosso tubo digestivo, não só pelos dentes, com a digestão mecânica, mas com as enzimas, pela digestão química, vai acontecer o quê? Digestão. O que é digestão? Quebra do alimento mais complexo até chegar na menor parte. Quando chega na menor parte, lá no nosso intestino delgado, ocorre a absorção, vai para a corrente sanguínea, beleza? Então, é assim que acontece. Então, pensa comigo, se os monossacarídeos já são os mais simples, então eles são o quê? Facilmente absorvidos, não precisam de digestão. Diferente dos disacarídeos e dos polissacarídeos, que já são reunidos, os disacarídeos por 2 monossacarídeos e os polissacarídeos por vários monossacarídeos. Então, você observa que você já tem o quê? Você já tem substâncias complexas, como di e polissacarídeos. Mono não, são simples. Então, isso aí é fundamental para a gente saber o que precisa e o que não precisa de digestão. Beleza? Dito isso, vamos verificar quem são os monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos, eles apresentam, né, como principais, a gente tem monossacarídeos que apresentam diferenciações quanto ao número de carbonos. Existem monossacarídeos que apresentam de 3 a 7 carbonos. Nós teríamos as trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Só que você não precisa saber disso, tem que saber os 2 mais importantes, que são quem? As pentoses e as hexoses. Pentoses e hexoses. Você já sabe, né, pelo sigla, ó, PENT, Brasil, pentacampeão, busco hexa, ou seja, PENT, quer dizer que as pentoses têm quantos carbonos? 5 carbonos. Hexoses, hexe, 6 carbonos. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, seria essa a ideia. E quais são as pentoses? As pentoses, nós temos 2. Nós temos a ribose e nós temos a desoxirribose. Ribose e desoxirribose, ok? Olha para cá, para essa, né, para o início, né, no início da letra das palavras. Ribose, ela é o açúcar do RNA, lá do ácido nucleico que eu falei agora há pouco. E a desoxirribose é o açúcar do DNA. Beleza? Então, monossacarídeos, nós temos, né, os principais, as pentoses, as hexoses, pentose 5 carbonos, hexose 6. Entre as pentoses, quem se destaca? A ribose e a desoxirribose. Ribose é o açúcar do RNA. Carboidrato é chamado de açúcares também, tá? E a desoxirribose é o açúcar do DNA. Tranquilo, pessoal? Legal? Então, vamos lá. Em relação, por exemplo, às hexoses, nós temos 3. Nós temos a glicose, açúcar mais comum, né? Frutose, açúcar proveniente das frutas, e a galactose, que é o açúcar que vem do leite. Tá certo? Então, glicose, frutose e galactose são os 3 exemplos de hexose. Tá certo, pessoal? Vamos andar? Disacarídeos. Nós temos 3 disacarídeos. Nós temos a maltose, nós temos a sacarose, né? Sacarose, açúcar da cana-de-açúcar, e nós temos a lactose. Legal? Bom, se eu sei que eles são disacarídeos, bora lembrar, disacarídeos formados por
2 monossacarídeos. Se eu sei que eles são disacarídeos, é óbvio que eles são formados por quantos mono? Por 2 monossacarídeos, porque eles são disacarídeos. Então, vamos lá. Como eu sempre falo aqui, ó, organiza aqui. Se tu gravou essa ordem, ó, glicose, frutose, galactose, imagina o seguinte, ó, gravei, chama 1, 2 e 3. Tá certo? Como é que eu faço aqui, ó? Maltose vai ser 1,1. O que é 1,1, professor? É glicose mais glicose. Ou seja, o que vai formar a maltose nada mais é do que 2 moléculas, nada mais é do que 2 moléculas de glicose. Sacarose. Sacarose aqui fez 1,1, o próximo é 1,2. Então, quem vai formar a sacarose vai ser glicose mais quem? Glicose mais frutose. E, por fim, a lactose, quem vai quebrar a lactose, né? Perdão, quem vai quebrar não, quem vai formar a lactose é 1,3. No caso, glicose mais galactose. Aqui, pessoal, é muito comum hoje a gente falar em lactose, né? É o açúcar do leite, a pessoa é intolerante à lactose, a pessoa tem alergia à lactose. A lactose hoje está, né, ali muito em pauta. Então, o que acontece? A pessoa que tem, né, que tem intolerância à lactose, ela tem dificuldade na enzima que quebra a lactose. Como é que é o nome dessa enzima, professor? Essa aqui é a lactase. Então, a pessoa não tem, ou tem pequena quantidade de lactase. Então, a lactose, quando ela entra no corpo, ela não é quebrada. Ela fica ali um disacarídeo. Se não é quebrada, não é absorvida. Então, fica, às vezes, causando um trânsito intestinal, né? Paralisando ali, causando gases, né? Às vezes, alergia, causa uma diarreia. São várias coisas que a gente não vai entrar na parte médica, mas ela causa alguns incômodos, né? Então, o que que a gente faz, geralmente? A pessoa pega e compra na farmácia os comprimidos de lactase. Tem várias apresentações, Lactosil, Paralac, enfim, vários aqui. E essas pessoas, antes de ingerir a lactose, elas tomam a lactase, que é a enzima. A lactase vem, quebra a lactose e fornece glicose e galactose. Como a glicose e a galactose são monossacarídeos, são simples, então elas vão ser absorvidas, vão para a corrente sanguínea e tudo fica tranquilo. Tá ok? Então, só esse adendo aí para a gente avançar. Bom, depois nós temos os polissacarídeos. Aqui nos polissacarídeos, nós temos aqui, ó, amido, tá? Nós temos o glicogênio, nós temos celulose, nós temos quitina e nós temos o ácido hialurônico. Todos esses aqui, ó, são o quê? São polissacarídeos. Vamos rapidamente falar um pouquinho de cada um deles. Bom, primeira coisa, amido e glicogênio, ambos são reserva. Reserva de energia, reserva energética. Ambos são reserva energética. Qual a diferença? Aqui, a reserva energética é das plantas, e aqui a reserva energética são dos animais. O que é isso, pessoal? Imagina o seguinte, nós, né, que somos animais, né, somos mamíferos, quando nós nos alimentamos, né, imagina, você acabou de almoçar, você vai lá e, né, ingere o alimento quebrado, vai para a corrente sanguínea, enfim. Você gasta imediatamente toda a reserva você gasta inicialmente toda a energia desse alimento? Sim ou não? Resposta, não. Por quê, pessoal? Porque uma parte você gasta. Como? Falando, andando, pensando, ou seja, ali imediatamente você gasta uma parte. E a outra fica guardada na sua reserva de energia, que está principalmente no fígado e nos músculos. E lá fica o glicogênio. Então, entre o seu almoço e, por exemplo, o alimento ali das 3, 4 da tarde, o seu lanche, você vai precisar o quê, pessoal? Você vai precisar ser alimentado. Você não sente fome porque automaticamente o glicogênio está sendo quebrado e liberando glicose ali na corrente sanguínea. Então, sem problemas, você fica lá. Quando a reserva começa a baixar, você passa o quê? A sentir fome e é o corpo protegendo para que o seu glicogênio seja renovado. Amido é a mesma coisa. Plantas fazem fotossíntese, produzem glicose lá na fotossíntese, processo, né, que a gente conhece lá, gás carbônico, água, luz e assim vai. A planta também não gasta imediatamente toda a glicose produzida, né?
ela armazena uma parte na raiz e no caule, na forma de amido, e entre as fotossíntese, entre os processos dela, ela também utiliza essa reserva. Beleza? Tranquilo? Mas nem só de função energética vivem os carboidratos. Por quê? Porque nós temos os polissacarídeos, pessoal. Os polissacarídeos, os três últimos que a gente está vendo aqui, ó, tirando amido e glicogênio, nós temos celulose, tá? Nós temos quitina e temos ácido hialurônico. Neles, as três funções aqui que a gente vai trabalhar são funções o quê? Estruturais. Olha só, função estrutural. O que é função estrutural? O nome diz, está presente na estrutura de alguma coisa. Ou seja, algo, né, aquela substância está presente na estrutura de alguma, né, de algum ser, de alguma, enfim. Vamos verificar aqui, ó. Celulose. A celulose está onde? Está na parede celular. Mas de quem, pessoal? Das células vegetais. Tá certo? Olha só, por quê? Presta atenção, existem, né, três seres que diferenciam com relação à parede celular. Tu tens as bactérias, que a parede celular delas é composta quimicamente por aminoglicosídeo ou peptoglicano. Tu tens os fungos, que tem a parede celular composta por quitina, que eu já vou falar aqui embaixo. E tu também tem o quê? A parede celular das células vegetais, que a gente está verificando agora, que é formada por celulose. Cuidado com isso. Então, a célula vegetal tem parede celular formada por celulose. Quitina, eu acabei de falar, parede celular de quem? Dos fungos. Mas só isso? Não. A quitina também está no exoesqueleto, que é esqueleto para fora, o exoesqueleto dos artrópodes. Dá um exemplo aí, professor. Camarão, a casca do camarão, ali o siri, lagosta, olha o caranguejo, aquela carapaça toda, quitina, enfim. A quitina, ela forma o exoesqueleto desses artrópodes. Bacana? Vamos seguir. Por fim, a gente chega no ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico, pessoal? O ácido hialurônico é uma cola, um cemento, é um polissacarídeo que está ali na parede dos óvulos femininos, né, para proteção, para evitar, né, a entrada de invasores nos óvulos. Única enzima capaz de quebrar essa parede do óvulo, porque tem ácido hialurônico, é a enzima que está presente na região anterior, no acrossomo do espermatozoide, que é a enzima chamada as enzimas hialuronidase. Então, a enzima hialuronidase, ela rompe, ela quebra ali o ácido hialurônico, permitindo o espermatozoide entrar. Né? Lembra que só entra um espermatozoide de cada óvulo. Feito aqui, entrou toda a estrutura, a zona pelúcida, coroa radiada, todo o óvulo se fecha e não entra mais nenhum espermatozoide. Lembrando que o flagelo fica do lado de fora, ele não entra, só entra a região anterior. Tá legal? Então, o óvulo é formado por ácido hialurônico e esse ácido hialurônico, ele justamente é a cola, o cemento que faz aí a proteção, no caso do óvulo. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de carboidratos, tá certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, se possível, ativa as notificações para a gente continuar produzindo conteúdos igual a esse aqui no canal, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.